Bom dia, pessoal. Hoje, então, vamos falar sobre larvicultura de peixes. A larvicultura de peixes é um dos períodos mais complexos na piscicultura e ela pode ser dividida em alguns períodos críticos, fases que costumam ocorrer um percentual mais elevado de mortalidade das larvas. O primeiro período crítico seria, então, a própria eclosão das larvas, né? Há um percentual variado de eclosão, dependendo da qualidade dos ovos, que podem se aproximar de 100% ou até um extremo de nenhuma eclosão, né? Então, isso é bastante variado. Mas, uma vez que ocorra a eclosão, a próxima fase crítica seria a primeira alimentação. Então, se essa larva vai ou não vai se alimentar, que obviamente vai acarretar o sucesso do seu crescimento. Nas espécies que possuem bexiga gasosa, a próxima etapa crítica é exatamente quando a larva vai inflar essa bexiga. É um percentual de sucesso também bastante variado e, de modo geral, as larvas que não conseguem ter a sua bexiga cheia vão ter um gasto energético muito grande para se manter na coluna d'água, o que vai acarretar em menor crescimento e, consequentemente, pode levar à mortalidade também. Um outro período bastante crítico ao longo da larvicultura de peixes é a metamorfose, evento bastante evidente nos linguados, mas que ocorre em praticamente todas as espécies, né? Vamos detalhar um pouco mais a metamorfose mais adiante. E depois o chamado desmame, o nome em inglês é weaning. Tem gente que não gosta que utiliza a palavra desmame, porque obviamente o peixe não tem nenhuma fase de amamentação, mas é apenas uma tradução literal do inglês que acabou sendo adotada. O que quer dizer exatamente o desmame é a troca do alimento vivo pelo alimento inerte. Então, o momento em que a larva não depende mais da alimentação com rotíferos e artêmia para sobreviver e já pode, então, ser alimentada exclusivamente com ração. Voltando um pouco aos ovos, né? Então, espécies de peixes marinhos com ovos pelágicos normalmente têm ovos pequenos, são ovos livres e apresentam uma gota de óleo. Então, o linguado é um exemplo de espécie com ovos pelágicos. Ovos demersais também ocorrem entre os peixes marinhos. Um exemplo de espécie com ovos demersais aqui na costa gaúcha é o peixe-rei. São ovos grandes. No caso do peixe-rei, são ovos aderentes entre si. Essa aderência se dá através de filamentos. Ocorrem também ovos aderentes através de uma matriz gelatinosa, que também é comum nos ovos demersais. Então, o desenvolvimento embrionário do linguado é relativamente rápido. Então, ao redor de 24 horas para os ovos incubados, temperaturas de 23, 24 graus.
Aqui a gente pode observar os ovos uma hora após a fertilização, com 2, 4 células. Depois, já na fase de neurula, nós havíamos falado disso na aula passada. E a característica dessas larvas ao eclodir, então, é a boca com ar, estruturas bem evidentes e funcionais. Então, o trato digestório praticamente inexiste, por exemplo. Voltando aqui, então, essas larvas são chamadas de larvas altriciais. Então, larvas que eclodem com essas características, normalmente oriundas de ovos pelágicos. Já o peixe-rei tem um desenvolvimento embrionário mais longo, né? Então, a eclosão de 10 a 12 dias na temperatura de 23 graus. Aqui podemos ver bem à esquerda um ovo no estágio de desenvolvimento de 8 células e vemos várias gotas de óleo presentes no interior desse ovo. Nessa foto ao centro, nós observamos o embrião em desenvolvimento e uma gota de óleo grande. Então, essas várias gotas de óleo pequenas, elas se coalescem e formam uma única gota de óleo que vai acompanhar o embrião até a eclosão e depois ainda durante os primeiros dias de vida. Essa terceira foto mostra o embrião do peixe-rei já mais próximo do momento da eclosão, em que já se observa os olhos começando a se pigmentar, ainda a gota de óleo, e vejam que aqui, assim, se é que vocês conseguem ver o cursor do mouse, aqui está a ponta da cola do embrião desse peixe-rei. Então, o longo período de desenvolvimento proporciona que essa larva ecloda num estágio mais avançado. Então, essas larvas que eclodem num estágio mais avançado são chamadas de larvas precociais, e as características principais dela é que ela já tem o olho pigmentado, a boca já está aberta, um corpo mais robusto, né? E já são capazes de se alimentar no primeiro dia de vida, no caso do peixe-rei, já conseguem inclusive se alimentar de náuplios de artêmia. No caso do linguado, quando essas larvas estão aptas a se alimentar, nós observamos o olho já pigmentado, o corpo também mais forte, a boca já está aberta, assim como o ânus, mas ainda apresenta um sistema digestório incompleto. E, no caso do linguado, a primeira alimentação são os rotíferos. Então, vejam que ao eclodir, a larva de linguado ela é bastante rudimentar, né? O olho não está pigmentado, eu não tenho abertura do ânus, a boca não está aberta, mas quando ela está apta a se alimentar, então já há essas características facilmente observáveis, especialmente a pigmentação do olho, a boca e o ânus aberto, permitindo que a larva se alimente, então, de rotíferos. Aqui nessa foto também é possível observar um rotífero compatível com o tamanho da boca das larvas. Então, essa é uma característica, obviamente, importante das presas para serem utilizadas como alimento de larvas, é que
elas sejam compatíveis com o tamanho da boca da larva. Obviamente que uma larva de linguado com uma boca pequena não vai conseguir se alimentar de náuplios de Artemia, que possuem tamanho aí de 500 micras, mais ou menos, ao passo que o rotífero tem um tamanho... Rotíferos podem ser pequenos e grandes, e os pequenos têm aí ao redor de 60, 80 micras, no máximo 100 micras. Então são bem menores do que os náuplios de Artemia. O desenvolvimento do trato digestório ele é relativamente rápido para as larvas de linguado, né? E se observam várias mudanças estruturais. Aqui um corte histológico de uma larva recém-eclodida, e nós podemos observar praticamente apenas a cabeça da larva, a notocorda com um pouco de músculo e um grande vitelo presente assim que a larva eclodiu. 6 dias após a eclosão, eu já tenho o olho bem pigmentado, a boca aberta, já percebo a presença do esôfago, o intestino anterior e intestino posterior também já são evidentes. Há a presença do fígado e pâncreas, esses mais escurinhos aqui, são pedaços do pâncreas. Então, aos 6 dias após a eclosão, essa larva de linguado já está se alimentando de rotíferos há aproximadamente 2 dias, que é o momento da primeira alimentação. E vejam a diferença de estrutura de uma larva recém-eclodida para uma larva com 6 dias. Aos 9 dias após a eclosão, ou seja, apenas 3 dias depois da imagem anterior, eu já tenho um trato digestório muito mais desenvolvido, com um intestino médio já mais evidente, o fígado e o pâncreas já muito mais desenvolvidos, já microvilosidades presentes na parede do intestino, e essa larva já está, então, apta a consumir alimentos mais complexos e seguirá se desenvolvendo até que ela tenha capacidade de largar o alimento vivo e ser bem sucedida no consumo de ração. Aqui um exemplo de larvas da corvina, Micropogonias fournieri, uma larva com a bexiga inflada e outra larva sem a bexiga. Então já viram que a larva com a bexiga inflada já é bem maior do que a larva que não conseguiu inflar a bexiga, e provavelmente então essa larva menor vai acabar morrendo ao longo dos próximos dias, tanto por um gasto energético maior, por não conseguir se alimentar muito bem, e eventualmente vai acabar ficando pequena em relação às demais e podendo até ser vítima de canibalismo. A metamorfose, na essência, então, é uma transformação, né? E no caso dos peixes, marca a transição do estágio larval para o estágio juvenil. Essas mudanças são mais ou menos drásticas ou mais evidentes em algumas espécies do que em outras, né? É um período bastante sensível, em que costumam ser observadas grandes mortalidades, visto então que uma larva que não consiga maturar o seu sistema digestório não vai ter sucesso
na sua alimentação, se ela não conseguir formar adequadamente as nadadeiras e as escamas, também vai ter dificuldades, ou seja, é um período de grandes transformações, fenômenos rápidos, né, que precisam estar bem coordenados para que a larva sobreviva e possa crescer adequadamente. Então, exemplificando aqui o que ocorre com essas larvas de peixe durante a metamorfose, né? A evolução da visão. Então, larvas de linguado eclodem com o olho não pigmentado, passam a ser pigmentados. Era uma larva com simetria bilateral, ou seja, um olho de cada lado do corpo, e ao completar a metamorfose passa a ser um indivíduo assimétrico, com os dois olhos do mesmo lado do corpo e um lado cego. Com relação ao sistema digestório, logo após a eclosão, ainda não são observadas a presença de brânquias, que se desenvolvem ao longo do desenvolvimento da larva no juvenil. Também o sistema respiratório, o sistema digestório, nós já havíamos comentado ali sobre a evolução da boca, do intestino, do fígado e pâncreas, e finalmente também o aparecimento das nadadeiras e também a formação das escamas. Vejam que a larva aqui ela tem a notocorda, que dará origem à coluna vertebral, né? E é um fenômeno que ocorre que é a flexão da notocorda. Ou seja, a notocorda ela era reta e em um dado momento ocorre essa flexão para cima. Então é um evento também facilmente observável durante a larvicultura de várias espécies de peixes, o momento da flexão da notocorda, que seria um marcador de desenvolvimento dos peixes, e isso vai evoluindo até que esteja completa a coluna vertebral. E também no indivíduo, já com a metamorfose completa, já se observa a pigmentação da superfície do corpo. Então, aqui uma visão de um tanque de produção de juvenis, um detalhe do peixe aqui. O protocolo de alimentação das larvas de bijupirá. Bijupirá é um peixe marinho relativamente comum na costa do Nordeste. Não é muito abundante, mas ocorre na costa do Nordeste, e já mais raro na região sul. Nós vemos que começa a alimentação com rotífero 2 dias após a eclosão. Simultaneamente é inserida no tanque a microalga Nanochloropsis. E então, durante a fase de alimentação com rotífero, se mantém a inclusão de microalgas nos tanques de larvicultura. A partir do 6º dia, começa a ser oferecido náuplio de artêmia, náuplio recém-eclodido. Então, durante 3 dias, eu vou diminuindo a quantidade de rotíferos e vou aumentando a quantidade de náuplios de artêmia. Ao chegar no 8º, 9º dia, eu começo a inserir artêmia enriquecida. Essa artêmia enriquecida, ela é maior do que um náuplio de artêmia, já é uma artêmia com 24 horas de vida. O enriquecimento se dá com emulsões de ácidos graxos essenciais, e
que são, então, importantes para o bom desenvolvimento das larvas de peixes. Então, encerrando a oferta de microalga, de rotífero, de náuplios, de artêmia, ficamos entre o 9º dia e o 16º, 17º dia com a alimentação dessas larvas exclusivamente com artêmia enriquecida. Depois de 2 semanas, começa então o que chamamos de coalimentação, que vem a ser alimentação com artêmia e com ração. Começamos a oferecer ração pequena, de 200 a 500 micras de diâmetro, seguido de ração de 400 a 600 micras, aumentando para 500 a 800, até que chegamos a ração de 800 a 1.200 micras, e então, no 29º, 30º dia de larvicultura, essa larva já está comendo exclusivamente ração. Então, uma larvicultura bem feita, tudo certinho, já com 27 dias é possível encerrar a oferta de artêmia e oferecer exclusivamente ração. Então aí se dá por completo o desmame, e a partir de então eu tenho já esses indivíduos na fase de juvenil. Então, a adição da microalga durante a larvicultura, em inglês se chama de a técnica de green water, então poderíamos chamar de água verde, né? E aqui eu tenho o crescimento em comprimento de larvas do bijupirá, alimentadas com algas ou sem as algas, né? Então vejam que até o 9º dia eu tenho animais vivos nos dois sistemas, já com as larvas com microalgas, um comprimento um pouco maior do que as sem microalga, né? E a partir de 12 dias de vida, eu já não tenho as microalgas e segue então o crescimento dessas larvas que vão então se tornar juvenis. E algumas espécies, além do crescimento diferenciado que a gente observou aqui, ocorre inclusive a mortalidade total das larvas se não há a inclusão de microalgas. O linguado é uma espécie que não sobrevive caso não haja a inclusão de microalgas durante a fase de alimentação com rotífero. Por que a água verde é importante, né? Ela tem várias teorias, né? Uma que ela ajuda a manter a qualidade nutricional do rotífero. Então, a larva de peixe ela não se alimenta da microalga. Ela consome rotíferos que podem estar consumindo das microalgas, se mantendo então bem alimentado o rotífero, seria uma presa de melhor qualidade. A microalga também causa uma certa turbidez na água que facilita a visão das larvas. Então, uma água clara, transparente, eu não tenho um contraste entre o rotífero e a água. Então, a presença da microalga pode ajudar a detecção dos rotíferos pelas larvas, né? As algas poderiam auxiliar na manutenção da qualidade da alga, da água, através da remoção de compostos nitrogenados, que seriam, então, nutrientes utilizados para o crescimento das algas, e também algum controle bacteriano. E a intensidade luminosa, no caso do bijupirá, pode aumentar, pode ter influência sobre a sobrevivência, né? Então, um ambiente com 200 lux
de iluminação me proporciona a sobrevivência de 9% e 1.200 lucros, 18% de sobrevivência. Isso pode mudar de acordo com a fase de vida dos animais. Larvas, de modo geral, exigem uma intensidade luminosa maior, ao passo que juvenis preferem uma intensidade luminosa menor. Então, a visão que se tem de um tanque de larvicultura na fase de água verde é essa. A água está literalmente verde pela presença da microalga. As microalgas podem ser algas vivas produzidas no próprio laboratório, né? E existe já o comércio de concentrados de alga. Pode ser alga refrigerada, aí tem diversas formas de apresentação dessas algas. O que facilita bastante a rotina de um laboratório, pois não seria necessário a atividade de produção de microalgas, que demanda bastante mão de obra e bastante espaço, né? Então, se eu consigo comprar essa alga concentrada, essa pasta de alga, no Brasil é difícil, não se encontra isso facilmente, né? É um produto caro, mas que tem essa facilidade de estar então disponível sempre que eu necessitar. O alimento vivo pode ser oferecido manualmente, posso ter um alimentador automático. Aqui à esquerda, bombas peristálticas bombeando alga para os tanques de larvicultura. À direita, a oferta de artêmia manualmente. Então, dependendo do sistema, eu tenho alimentador automático ou alimentação manual convencional. Já na fase de ração, eu também posso usar alimentador automático, mas durante a larvicultura, essas rações são muito pequenas, 200 micras, 400 micras. Então, num ambiente úmido, como um laboratório de piscicultura marinha, essas partículas muito pequenas de ração, elas têm facilidade de se hidratarem, né? E acaba que um grãozinho gruda no outro, e aí daqui a pouco eu tenho um bloco enorme de ração e não mais a ração com 200 micras de diâmetro, o que dificulta até a própria liberação da ração pelo alimentador automático. Já na fase de juvenil, quando a ração é maior, já tem 2, 3 milímetros, e aí segue aumentando o tamanho da ração à medida que o peixe cresce, né? Eu já consigo usar o alimentador automático mais facilmente, sem esse problema dos pellets de ração se grudarem pela umidade. Podem ver aqui nessa foto à esquerda que a ração é realmente atrativa. Os peixes se aglomeram no ponto onde a ração está caindo no tanque. Bom, o crescimento das larvas de peixes tende a ser bastante heterogêneo. E isso, obviamente, leva ao canibalismo. Indivíduos maiores vão consumir as menores larvas. Isso é, obviamente, ruim pela menor sobrevivência. E um lote de peixes heterogêneos dificulta o manejo. Então, um juvenil grande come uma ração de 2 milímetros, um juvenil pequeno come ração de 1 milímetro, e aí eu preciso oferecer diferentes alimentos em um mesmo tanque se eu tiver peixes de tamanhos diferentes. Ou uma larva, um juvenil pequeno, não vai conseguir consumir a ração maior, ou esse juvenil maior já não vai
se alimentar adequadamente se o pellet for muito pequeno, né? Então, isso é ruim para o manejo e é ruim para a sobrevivência, pois pode haver essa questão do canibalismo, né? E dificulta na hora de comercializar o juvenil, porque eu tenho peixes grandes, peixes pequenos, o que não é uma boa apresentação. E isso pode levar também a um crescimento diferenciado durante a fase de engorda, em que, no momento da despesca, eu vou ter peixes com tamanho muito diferente, né? Então, alguns exemplos de canibalismo aqui. Isso, eu posso ter a morte do indivíduo que foi comido, né? E, eventualmente, o peixe canibal ele não é suficientemente grande para engolir o peixe menor e acabam os dois morrendo, um porque foi comido e o outro porque ficou engasgado com a presa sem conseguir ingerir esse indivíduo menor. Como controlar o canibalismo? O gradeamento é a forma mais eficaz. O que é esse gradeamento? Vejam aqui a chamada grade. Eu coloco os peixes dentro dessa grade e essa grade ela tem uma abertura que permite passar os indivíduos pequenos e retém os indivíduos maiores. Então, nesse tanque vão ficar os peixes pequenos, os grandes ficam retidos na grade e eu coloco em um outro tanque. Então, é uma atividade bastante trabalhosa, estressante para os peixes também, mas que ajuda a melhorar o percentual de sobrevivência e facilita o manejo em termos de alimentação, como eu havia comentado antes, em função do tamanho da ração que vai ser utilizada. Um outro gradeamento aqui. Bem, são diversos os fatores bióticos e abióticos que atuam sobre larvas e juvenis de peixe, né? Aqui, o efeito da temperatura sobre o crescimento de juvenis de linguado. Vejam que a 17 graus o crescimento é mais baixo do que em todas as temperaturas e depois o crescimento vai aumentando à medida que a temperatura cresce, mas já sem uma diferença estatística significativa entre 20, 23 e 26 graus, mas bem superiores aos peixes criados a 17 graus. Além do crescimento diferenciado, a temperatura também tem efeito sobre a determinação do sexo dos peixes. Então, o sexo ele pode ser determinado geneticamente e pode ser determinado também por parâmetros ambientais. Então, eu tenho o sexo genotípico e o sexo fenotípico. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o percentual de fêmeas dos peixes criados em diferentes temperaturas. Então, a 17 graus eu tenho 24% de fêmeas, ou seja, uma grande quantidade de machos. À medida que a temperatura vai aumentando, aumenta o percentual de fêmeas, 44% a 20 graus, 58% a 23 graus, e volta a cair o percentual de fêmeas, 8% apenas, a 26 graus. Então, eu tenho não só alterações no crescimento, em função da temperatura, mas também na proporção entre machos e fêmeas nesse lote de peixes, em função da temperatura que os peixes enfrentaram durante o desenvolvimento inicial.
Isso ocorre com linguado e com várias espécies de peixes, tem essa questão do, da determinação do sexo pela temperatura. Espécies eurialinas, elas não são muito eurialinas durante os seus primeiros dias, semanas de vida, né? Então, aqui como exemplo do linguado, eu tenho o crescimento das larvas em diferentes salinidades, de 5 a 30, até 8 dias após a eclosão. Eu tenho todas as larvas crescendo de modo semelhante, mas entre o 8º e o 13º dia, as larvas criadas na salinidade 5 tiveram mortalidade total, e apenas aquelas criadas da salinidade 10 para cima é que puderam seguir o crescimento. Aí eu vejo que na salinidade 10, após 18 dias, eu tenho um crescimento menor do que aquelas larvas criadas nas salinidades de 20 e 30. O pH também influencia o crescimento, a sobrevivência dos peixes. Aqui tem o efeito do pH sobre o crescimento de juvenis de Bejupirá, indivíduos já maiores, peso inicial de 30 gramas, no pH 5, um crescimento muito menor do que nos pH 6 e 7 e 8 também. Tem o pH 8 e 7, crescimento semelhante. Depois, à medida que o pH diminui, também diminui o crescimento dos peixes. Então, mas vejam que entre 7 e 8 não tem diferença significativa de crescimento. E isso mostra, caracteriza os peixes como um grupo de organismos aquáticos mais resistente à redução de pH prevista em função do aumento de CO2 na atmosfera e, consequentemente, no oceano, né? Então, enquanto alguns grupos animais sofrem bastante com a redução do pH, eu tenho aqui peixes crescendo menos do que os controles no pH 8, mas ainda crescendo no pH 5, né? Ao passo que muitos invertebrados no pH 5 já estão morrendo ou tendo sérias dificuldades na sua reprodução. Produtos nitrogenados são tóxicos para todos os organismos aquáticos, né? E isso não é diferente para os peixes, mas o que é interessante perceber é a influência da salinidade na toxicidade de compostos nitrogenados, no caso aqui amônia e nitrito. Vejam que na salinidade 5, a concentração letal para 50% dos peixes é de 0,66 ppm. Essa concentração letal aumenta para 1,87 na salinidade 10 e volta a cair para 1,06 na salinidade 30. Quanto maior a CL50, menos tóxico é o produto. Ou seja, eu posso ter mais tóxico naquela água que vai afetar menos o peixe. Então, maior CL50, menor toxicidade. Então, eu vejo aqui, na salinidade 10, a amônia é menos tóxica para juvenis de pampo do que aqueles mantidos na salinidade 5 ou na salinidade 30. O mesmo é observado para o nitrito, em que os peixes são muito mais tolerantes na salinidade 10 do que em salinidade mais alta ou mais baixa. A intensidade luminosa, eu havia comentado anteriormente que para as larvas de Bejupirá ela era
aumentava a sobrevivência em intensidades luminosas mais altas. 1.200 lux, melhor sobrevivência do que 200 lux. Já para juvenis, tende a haver uma inversão dessa preferência por claro e escuro. Vejam que no caso do linguado, os melhores crescimentos foram obtidos com as larvas criadas em 5 e 180 lux, crescimento maior do que juvenis criados em 700 e 2.000 lux. Então, de modo geral, larvas precisam de uma intensidade luminosa maior do que juvenis. Além da intensidade luminosa, a luz também influencia o crescimento dos peixes na questão do fotoperíodo. Aqui, falando sobre fotoperíodo e o crescimento das larvas de peixe-rei. Então, as larvas mantidas no escuro, 0 horas de luz, tiveram um crescimento menor do que aquelas criadas em 12, 18 ou 24 horas de luz por dia. O peixe-rei é uma espécie diferente. Lembram que a larva já eclode com olhos pigmentados e já se alimenta de náuplios de artêmia, não passa pela fase de rotífero. Então, esse exemplo do peixe-rei aqui é um extremo positivo em que as larvas, apesar de crescerem menos, elas conseguem se manter viva e até crescer num fotoperíodo zero. Já uma larva de linguado, ela vai ter mortalidade total em poucos dias, se mantida no escuro. Aqui mostrando a diferença de crescimento entre diferentes espécies, né? Os peixes pequenos são juvenis de pargo e esse maior é um juvenil do bijupirá, conhecido como cóbia em inglês. Então, 45 dias de vida, um bijupirá é maior do que uma meia dúzia de juvenis de pargo junto. Isso tem implicações no custo da produção, no sentido de que, para produzir a mesma quantidade de peixe, eu vou precisar de mais juvenis em espécies menores do que em espécies maiores. O custo de juvenil não é muito diferente no juvenil pequeno do juvenil grande. Então, se eu consigo, com um juvenil, produzir um peixe de 5 quilos, ou com um juvenil produzir um peixe de meio quilo, aquele que eu usei uma alevina para produzir 5 quilos de peixe, eu vou ter um custo com alevinos muito menor, porque vou usar 10% do que usaria dos peixes que eu iria despescar com meio quilo, comparado se fosse despescá-lo com 5 quilos, né? Então, isso entra na escolha de espécies para a piscicultura. A princípio, quanto mais rápido esse peixe crescer, ele deve proporcionar teoricamente, uma melhor rentabilidade. Isso há que ser comprovado, porque a tilápia, por exemplo, é um peixe de crescimento rápido, com despesca aí entre meio quilo, 800 gramas, e rentável. Então, não precisa ser um peixe de 5 quilos para que se ganhe dinheiro, que a atividade seja lucrativa, né? Mas um peixe grande, lucrativo, tende a ser melhor do que um peixe que a despesca seja feita em um tamanho menor, no mesmo período de tempo, né? O transporte dos peixes pode ser feito em
sacos plásticos enchidos com água e oxigênio puro. Então, esses peixes são levados do laboratório de produção dos alevinos para os tanques de engorda. Uma técnica antiga e que ainda se utiliza é fazer uma aclimatação dos peixes. Ao chegar ao viveiro, eu abro o saco e começo coloco esse saco boiando na água do viveiro, de modo que se há uma diferença de temperatura entre a água do transporte e a água de destino, né, vá havendo um equilíbrio da temperatura. Abro esse saco, vou colocando um pouco de água ali dentro. Então, é uma coisa bastante simples, mas que auxilia a evitar um choque térmico muito grande. Por que isso pode ocorrer? Para que eu possa aumentar a quantidade de peixes no transporte, eu tenho a possibilidade de baixar a temperatura de modo a reduzir o metabolismo, com isso diminuo o consumo de oxigênio, a excreção de amônia, e eu consigo transportar mais peixes no mesmo volume de água. Mas esses peixes, então, numa água fria, ao chegarem ao seu destino, podem sofrer um choque térmico. Então, eu faço essa aclimatação para minimizar a amplitude do choque térmico. O ideal é que não passe de 2 graus, 3 graus. Isso depende de espécie para espécie, mas eu posso ter no destino água a 27, 28 graus e ter transportado os peixes a 18, 19, 20 graus. Então, de 18 para 28, eu posso causar até mortalidade pelo choque térmico. Então, aí se ao longo de 2, 3 horas, ou até menos, 1 hora, eu vou aumentando a temperatura da água desses alevinos até que eu possa liberá-los no seu viveiro. Para tanque-rede, o transporte pode ser feito de barco e também então eu levo os peixes até o tanque-rede ou chego com caminhões com os peixes na caixa de transporte e encosto um tanque-rede na costa e vou passando então os peixes direto do caminhão para o tanque-rede, que será então depois rebocado até a zona de posicioná-lo na zona de engorda. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar sobre a larvicultura de peixes, desde então da eclosão até que os peixes cheguem nas fazendas de engorda. É a fase mais complexa da piscicultura, certamente é a larvicultura, envolve alimento vivo, desde microalga, rotífero, artêmia. Algumas espécies são alimentadas com copépodos, cuja produção é mais complexa do que rotíferos e artêmia, mas copépodos podem ter uma qualidade nutricional melhor do que rotíferos e artêmia. Algumas fases de vida do copépodo são menores do que os menores rotíferos, então eu posso utilizar copépodos para alimentar larvas de peixes com uma boca muito menor. O manejo dos tanques de larvicultura também é difícil, são organismos bastante sensíveis ao manejo, então é realmente a fase mais complexa da larvicultura. Não que a engorda seja fácil, muito pelo contrário, mas uma vez passada a larvicultura, as coisas ficam menos piores, né? Os desafios são diferentes em termos de
manutenção de qualidade da água, de quantidade e qualidade do alimento que vai ser utilizado. Depois da despesca também é uma atividade complexa, especialmente em tanque-rede. Mas, enfim, o que eu queria hoje falar era sobre a larvicultura e a produção de juvenis até o seu transporte para os tanques de engorda. Então, de novo, está aqui o meu e-mail, luizandresampaio@gmail.com. Podem entrar em contato comigo e estarei também disponível ao vivo na quinta-feira de manhã e sexta de manhã e de tarde, nos horários que o professor Tesser vai encaminhar para vocês a informação certinho. Tá bem? Obrigado pela atenção.